Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. Eu esqueci de pedir meu pai para trazer a fonte do microfone. Eu falei de lá, né? Eu olhei na minha fruta também. Saúdo a todos na paz de Cristo, amém? Amém. Queridos, que Deus abençoe. Pega a Bíblia. Abre no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Lucas. Vou pegar esse microfone dele. Agora tá. Lucas capítulo 12. Deus abençoe os nossos irmãos da nossa página no Facebook, Jesus Ponto de Vida, e do nosso canal no YouTube, Palavras de Vida. Lucas capítulo 12. Eu vou ler a partir do versículo 13. Lucas 12, a partir do versículo 13. Quem achou, diga amém. Amém. Diz assim o texto sagrado: E disse-lhe um da multidão: Mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse: Homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E disse-lhes: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Propôs-lhes uma parábola dizendo: A herdade de um homem rico tinha produzido com abundância, e arrazoava ele entre si, dizendo: Que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: Farei isto: derribarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: Alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tu tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Somente até aí. Fecha os teus olhos, liga o pensamento com Deus. Louvado seja o nome daquele que vive e reina para todo sempre. Glória a Deus. Deus, eu quero te pedir, Pai eterno, no nome de Jesus Cristo, teu Filho querido, fala comigo, fala com meu irmão, fala com a minha irmã, fala com todos nós aqui nessa noite. Nós precisamos ouvir a tua voz. Nós queremos ouvir a tua voz, Pai. A tua palavra, ela é a verdade. Santifica-nos na tua verdade. Então se revela aqui nessa noite, Pai, de uma forma profunda, para a glória do teu nome. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Senta, se você puder aplaudir, o Senhor vai ser comigo. Eu acredito que alguns dos irmãos aqui se lembram de uma mensagem que eu comecei a pregar aqui há uns dois domingos atrás, sobre em que consiste toda a lei, em que consiste toda a Bíblia. Ela tem pilares que fundamentam aquilo que está escrito. Jesus, ele deixou bem claro em que consiste toda a lei e todos os mandamentos bíblicos, explicando para aquele fariseu que os dois principais mandamentos é: ama o Senhor teu Deus de toda a tua força, de todo o teu ser, de todo o teu entendimento. Primeiro pilar. O segundo é um pilar duplo: ama ao teu próximo como a ti mesmo. Disto
depende toda a lei e os profetas. Toda a palavra, ela está sobre esses pilares. É tanto que, se você lê com atenção e encaixar, você vai perceber que, de fato, tudo de Gênesis a Apocalipse está fundamentado sobre estes pilares. E nós falamos aqui sobre os deuses que querem tirar o lugar de Deus na adoração da nossa vida, que nós temos que prestar-lhe o verdadeiro culto, a verdadeira adoração ao Senhor. E o primeiro Deus que eu falei aqui há uns 2 domingos atrás foi aquilo que eu denominei de o Deus mais horrendo de todos. Um Deus chamado eu. Eu deixei bem claro que, se nós não vencermos primeiramente esse Deus, com certeza nós não obraremos êxito contra os demais. Para nós poder ser cumpridores desta palavra e de fato obtermos êxito, nós temos que, em primeiro lugar, arrancar o Deus chamado eu do nosso coração, da nossa mente e da nossa vida. Até porque, se ele não morrer, ou se ele não for executado ou tirado, Cristo, ele não vai viver em nós. Porque Cristo só vive em mim se mim morrer. Quem entendeu, galera? Cristo, ele só vai viver em você se o seu velho eu, ele morrer. Não foi isso que Paulo disse? Porque não sou mais eu que vive, é Cristo que vive em mim. Ora, se é Cristo que vive em mim, o meu eu, ele não pode prevalecer na minha vida. Todas as pessoas que se percebem com facilidade que o eu é predominante, não tenha dúvida, tenha certeza, Cristo não vive nessa pessoa. Ah, pastor, mas é crente. Não vive. Mas tem dom. Não vive. A palavra, ela não cai em contradição. A palavra, ela não se contradiz. Não se contradiz. O que ele diz a física? 2 corpos podem habitar no mesmo lugar no espaço? Pode? Não pode? Não pode. Então, ou eu fico e Cristo não vem, ou eu saio e Cristo vive. Quem entendeu? Diga amém. Amém. A escolha é minha, a escolha é sua. Então, para nós vencermos os demais deuses, quem quiser aprender na íntegra sobre esse Deus, está lá no nosso canal no YouTube, Palavras de Vida. Tá? Aqui é só uma introdução, que eu vou falar sobre outro Deus aqui nessa noite. Se você quiser mais detalhes, entre no nosso canal Palavras de Vida, que você vai escutar essa mensagem na íntegra. Um Deus chamado eu. O Deus que eu quero falar aqui nessa noite também é um Deus terrível, irmã Alberita, minha matriarca, e avassalador. Esse Deus, eu chamo ele de um monstro. Por quê, pastor? Porque, meus queridos, é pobre, é rico, é religioso, é não religioso, é crente de dentro de igreja, é crente de casa,
É frequentador de igreja, não é frequentador de igreja. Todos são atacados por ele. E tem uma multidão de pessoas que não estão servindo a Deus, estão servindo a esse Deus. Quer saber qual é o nome dele? Mamon, o Deus dos ávaros, o Deus dos avarentos. Há uma multidão de pessoas, tanto dentro da igreja como fora da igreja, que está servindo a esse Deus. O homem aqui do texto bíblico em análise, ele foi reprovado não por ele ser um homem cauteloso, criterioso, cuidadoso, que sabia gerenciar a sua safra, guardando para o amanhã. Perceba que o texto bíblico não condena as atitudes dele no que diz respeito a ele gerir a sua empresa, a ele se precaver para o amanhã. Você por dentro, é sempre bom você ter alguma coisa guardada, sim ou não? 2, 3 milhões guardados, é bom, não é? Tem que ter fé, é não é? É ou não é? Você vai guardar muito, né? É não, irmão? É não, Mãos? Ah, sim. Digo bem novinho. Diga glória a Deus. Né? Você vai guardar, vou guardar muito. Sempre é bom você ter alguma coisa guardada. Você podendo, né? Quem não pode fica só no pensamento, né? Né? Ele não pode ficar só no pensamento. Mas vamos lutar que um dia nós conseguimos. No nome de Jesus. Consegue ou não consegue? Consegue, é só trabalhar. Ninguém vai conseguir é dormir até meu dia. Vamos para a labuta, arregaçar manga, trabalhar, pedir a Deus saúde, força, trabalho, que Ele nos abençoa. No nome de Jesus Cristo. Esse homem aqui, ele foi reprovado porque o coração dele estava nas suas riquezas. O pecado não é ser rico. O pecado é colocar a riqueza acima de Deus. O que é que diz Timóteo capítulo 6, versículo 10? Porque o amor ao... Me ajuda a pregar? Porque o amor ao dinheiro. Diga comigo, o amor ao dinheiro. A Bíblia não está dizendo o que é o dinheiro. Não. A Bíblia não diz em lugar algum que o problema é o dinheiro. Não é. Não é. O texto está claro. Porque o amor ao dinheiro. Assim como ele, o homem da parábola do rico e Lázaro, ele foi condenado também, não porque ele era um homem rico. Ele foi condenado porque ele rejeitou, ele menosprezou o que era eterno, supervalorizou o que era supérfluo, transitório, passageiro, rejeitou o imaterial, exaltou a matéria e foi infeliz, porque no dia dele enfrentar a eternidade, ele não tinha nada preparado, ele não tinha feito absolutamente nada para a sua vida espiritual. Ele foi condenado, não foi porque ele era um homem rico. Ele foi condenado porque ele era um materialista e servo de Mamon. Servo de Mamon. Porque o céu está cheio de pessoas ricas. Tá ou não tá? Tá. Abraão era rico. Jó era rico. Era ou não era? Porque tem aqueles que defendem, e eu vou usar aqui esse termo, e se algum estudioso vê essa palavra, pode até me criticar, né? Porque tem aqueles que querem levar em demasia para o lado politicamente correto. Mas tem os defensores da teologia, da pobreza. O crente tem que viver na miséria, no sofrimento, na mendicância. Aí tem aqueles que interpretam erroneamente o texto bíblico
em que, em algumas passagens bíblicas, como essa do rico e Lázaro, o rico vai para o inferno, Lázaro vai para o céu, e Lázaro era pobre, e o crente tem que ser pobre. Pessoas que interpretam equivocadamente o texto bíblico. Pastor, mas naquela passagem de Mateus, né? Que o Jesus fala que era mais fácil um rico passar pelo buraco de uma agulha, não, um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico herdar o reino de Deus. Ele não estava falando de maneira literal, não, para aquele homem dar todos os bens dele e ir atrás e seguir o Evangelho de Jesus. Com certeza, deixa eu explicar, porque ali o coração daquele jovem estava na sua riqueza. O coração daquele moço estava nas suas fazendas, nos seus bens materiais. Por isso que para ele o pedido de Jesus era um pedido extremamente difícil. Porque aonde estiver o teu tesouro, ali vai estar o teu coração. O coração dele estava nas riquezas dele. Por isso que Jesus mandou fazer aquilo, porque Jesus já conhecia o coração dele e sabia que de fato ele não tinha Deus em primazia no seu coração e na sua mente. Em primeiro lugar, na mente e no coração dele era a sua riqueza. Perceba que ele era até um jovem religioso. Ele era até um religioso, observador e cumpridor de alguns mandamentos. Só que no coração dele, ele tinha como Deus era Mamon. E quando Jesus fala que é mais fácil passar um camelo pelo ofício de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, aí entra a questão da exegese bíblica. Porque naquele tempo tinha uma passagem que era chamado um buraco de agulha. O viajante, quando ele ia em viagem, o camelo ele era um dos meios de transporte mais usados naquele tempo. Quando chegava naquela passagem, o camelo poder passar naquele buraco, tirava todas as bagagens, tudo que estava em cima dele, o camelo tinha que se agachar e passar todo cuidinho ali. Era só a conta certa ele passar, e passava quando o camelo tinha que estar bem direitinho. Porque se fosse um camelo obeso, o camelo tinha que estar bem light. Está entendendo? Tinha que tirar toda a bagagem e era uma passagem difícil para ele poder passar. Por isso que Jesus falou que era mais fácil o camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Não é a questão da riqueza em si, como nós estamos pregando, porque acredite se você quiser, tem pessoas pobres avarentas. Tem pessoas que ganham um salário mínimo e são avarentas. Tem pessoas que ganham migalhas e são avarentas. Tem pessoas que, se você dever a ela 5 centavos, ela te mata. Por causa de 5 centavos, ela te sufoca. Tem pessoas que são extremamente materialistas. Extremamente materialistas. E o que o Senhor, ele deixa bem claro, não é a questão do dinheiro em si, como o texto bíblico está falando. É o amor ao dinheiro. O que diz Eclesiastes? Abra a Bíblia, eu acho que é Eclesiastes 5:10. Eclesiastes 5:10, deixa eu ver se é. Confira aqui nas minhas anotações. 5:10. Se não me falha a memória, diz assim: o que ama o dinheiro jamais se fartará dele. Mas eu vou ler aqui para vocês. Eclesiastes capítulo 5, versículo 10. O que diz aqui, ó? O que amar o dinheiro nunca se fartará de dinheiro. E o que ama a abundância nunca se fartará da renda. Também isso é vaidade. Ou seja, se eu amar o dinheiro, eu nunca vou me fartar dele. Quanto mais eu tenho, mais eu quero. Você vê pessoas aí, meu irmão, pessoas que têm 90, 100 bilhões de dólares na conta. Se você pegar o juro desse dinheiro aí por mês, dá milhões e milhões e milhões. E a pessoa é uma ambição, é uma ambição. A questão aí
não é mais necessidade. É uma questão de competição, ostentação, que quer estar com o nome sempre estampado lá na Forbes como o maior milionário do mundo. E as pessoas, elas estão deixando de ser vencidas por esse mal. Porque a felicidade, ela não está nos bens materiais. Tem pessoas felizes e super felizes morando em taperas, em beira de rio, ganhando um salário, comendo um arrozinho branco com feijão, ovo, salsicha, mortadela, empanado, né? Que é bom. Diga glória a Deus, né? E tem pessoas infelizes, comendo do bom e do melhor, jantando nos restaurantes mais luxuosos do mundo, comendo com talheres de ouro, pratos de ouro, mas não consegue reclinar a cabeça à noite sobre o travesseiro e dormir um sono sossegado, porque são infelizes, não têm paz interior, são servos de Mamon. Servos de Mamon. Esse Deus terrível, ele tem sorrateiramente invadido o coração e a mente de uma multidão de pessoas, tanto fora como dentro das igrejas. Olha, você tem que provar para você mesmo que Mamon não manda em você. Eu não vou falar aqui nem questão de você devolver um dízimo para a igreja, não, porque logo as pessoas já pensam que o pastor está de olho no dinheiro. Pastor, como é que eu provo? Faça uma bondade a alguém. Faça uma bondade a alguém. Eu digo porque eu já fui provado por Deus. Eu prego o que eu vivo. Já aconteceu de eu visitar pessoas e a pessoa está precisando. E Deus falar comigo para me dar uma determinada quantia. Não vou falar questão de ética. E eu dizer para Deus, mas Senhor, eu não tenho. E Deus falar para mim me repreender aquilo que tu tem guardado na conta. E eu ir lá pegar o valor, dar para a pessoa. E eu dei de coração, Deus me é testemunha, sem pensar em receber em troca. Sem pensar. Porque se eu for fazer uma bondade a alguém, porque tem pessoas que elas gostam de barganhar. Deixa eu ver aqui. A Bíblia diz que se eu der 10, eu vou ganhar 100. Né? Tem pessoas que gostam de barganhar. Se você vai dar uma bênção a uma pessoa, ajudar alguém, dê de coração. Dê para Deus. Porque se você for dar, esperando receber em troca, você está só dando mesmo. Diante de Deus isso não vai contar. Diante de Deus isso não vai contar. Principalmente aqueles que gostam dos holofotes, irmão, pelo amor de Deus. Nós estamos vivendo num tempo, irmão, que o povo ama, mas ama holofote. Ou o povo para gostar de palanque, de foto, de plateia, de aplauso, de elogio. Qualquer bondade que faz tem que postar no Instagram, no Facebook, no Snapchat, manda passar no jornal. Que é isso, pelo amor de Deus? Estão lendo a Bíblia de cabeça para baixo, é? Estão lendo a Bíblia de cabeça para baixo. É uma sociedade hedonista, antropocêntrica. Eu tenho que ser o centro. Eu só faço se eu for o centro das atenções. Eu só faço se eu receber o clamor, os aplausos. Voltem as vossas atenções para mim. Foquem as luzes dos vossos celulares em mim. Eu sou um Deus chamado bondade. É eu que dou uma cesta básica a um pobre. Se é para fazer e ficar contando vontade, não faça não. Faça.
Porque se nós queremos receber recompensa diante de Deus, é melhor fazer em oculto. Por isso que eu digo que esse Deus Mamon, ele tem sido cultuado veementemente no coração de muitos crentes. Muitos, mas muitos. Diferente da igreja primitiva, que a Bíblia vai dizer que era o coração e a alma da multidão dos que criam no Senhor. E ninguém dizia que aquilo que tinha era propriamente céu. Antes, os que tinham propriedade vendiam, pegavam o valor e depositavam aos pés dos apóstolos. Aos pés dos apóstolos. Então, não deixe esse Deus lhe vencer. Esse homem do texto aqui que nós lemos, ele foi reprovado. Não porque, repito, ele guardou, ele armazenou, ele ajeitou. Não, não foi por causa disso não. Foi porque ele ignorou o eterno. Ele ignorou o eterno, menosprezou aquilo que era eterno, exaltou em demasia aquilo que era material. Você quer ficar rico? Quem quer ficar rico, diga glória a Deus. E quem quer ficar rico, diga glória! Vamos trabalhar no nome de Jesus, né? Vamos trabalhar, vamos para a luta, né, irmão Benito? Vamos arregaçar a manga, né? Porque só sonhando. Vamos para a luta que Deus vai nos abençoar. Está entendendo? E não é errado. Não é errado. Você querer ser uma pessoa bem sucedida, você querer alcançar um patamar aquisitivo, é levado errado, não. Sonhe, continue sonhando, vá atrás, lute, batalhe, que Deus vai realizar os seus sonhos. Só não esqueça de um detalhe: seja Deus sempre primazia na sua vida. Você pode ser uma pessoa bem sucedida, você pode ser uma pessoa rica, abençoada e feliz, tendo Deus em primeiro lugar na sua vida, em tudo que você for fazer. O problema dessas pessoas aqui, que o texto bíblico está relatando, é a inversão. Eles pegar o material, pegar o dinheiro, pegar a prata, pegar o ouro e colocar acima de Deus. Eu já dei a primeira dica para você mesmo que vai montar no seu coração. E falei, não precisa nem você ser questão de dízimo, porque é uma questão, se você quiser devolver amém, se não quiser amém também, faça isso. Deus lhe mostrando alguém que precisa e você ajudando essa pessoa. Tá? Faça isso. Isso vai ser bom. Isso vai ser bom. Vai ser louvável. E Deus vai ser glorificado através da sua vida. De preferência, faça em oculto. Não toque trombeta. Precisa tocar trombeta não. Tá? O que a gente fizer em benefício de alguém, só precisa uma pessoa saber. O resto é resto. Tá? Só ele. É o meu irmão Benito. Quem é que precisa saber? Quem é? Tome 5, gostei. Tome 5. Deus é na tua vida. Diga glória a Deus. Segundo, presta atenção. Os crentes, ou as pessoas que servem a esse Deus, tem que ter em mente que automaticamente elas estão se tornando idólatras. Todo avarento é idólatra. E eu provo dentro do texto bíblico agora. Abre a Bíblia em Colossenses capítulo 3.
Colossenses capítulo. A questão não é só falar, não, é falar e mostrar dentro da Bíblia. Glória a Deus. Os crentes que não gostam de Bíblia, né, irmão? Tem pavor. Bíblia é Bíblia. Colossenses capítulo 3. Irmão, é o versículo 5. Mas eu vou ler só a parte B. Tá? Diz assim, ó. Não, eu vou ler logo na íntegra, para os irmãos entenderem. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência, a avareza, que é idolatria. Você está vendo aí? Por isso, que o crente que tem Mamon como Deus, ele não adora a Deus, ele adora Mamon. Você está entendendo? Ele não é um servo de Deus, ele pensa que é um servo de Deus. Ela pensa que é uma serva de Deus, mas não serve a Deus, serve a Mamon. É Mamon que é o Deus dela, é Mamon que é o Deus dele. Por isso que no nome de Jesus de Nazaré, do Cristo ressuscitado, nós vamos, com a ajuda do Todo-Poderoso, arrancar tudo aquilo do nosso coração que quer nos fazer se inclinar a adorar esse Deus tão terrível. E não se engane, Mamon, ele não é cultuado de hoje. Isso vem de datas remotas, irmãos. Isso vem de datas remotas. Por isso que nós, no nome de Jesus Cristo, precisamos fazer o que diz o texto bíblico. Mateus capítulo 6, versículo 33 a seguir. Mas buscar em primeiro lugar o reino. O reino. Você tem que buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Porque se você priorizar o reino, atenta para cá, grava o que eu vou falar aqui agora. Labastu, quelebre, alabracalabra. Se você buscar em primeiro lugar o reino de Deus, presta atenção, todas as demais coisas na tua vida não passarão de consequência. Porque o meu Deus, segundo as suas riquezas, Ele suprirá todas as vossas necessidades em glória. Quem crê assim, diga amém. Amém. Ele suprirá todas as vossas necessidades. E tu vai ter abundância para dar. Porque melhor coisa é dar do que receber. É só tu fazer isso. Tu fazendo isso, Ele vai deitar sobre a tua vida uma medida, presta atenção, pega a visão, uma medida. Antes de eu falar isso, eu vou perguntar aqui, quem já ensacou fava, milho, arroz e feijão no interior? Quem já ensacou? Ou então guardou dentro do tambor? Eu já fiz isso no interior. Quando você lê esse versículo bíblico, quando eu leio, eu me lembro logo quando eu estava na serra. Uma medida sacudida, porque quando nós ensacava lá no interior as favas, os milhos, feijão, os arroz, ou então armazenava dentro dos tambor, depois que enchia, nós fazíamos o quê? Sacudia. No que sacudia, o nível descia, aí enchia mais, sacudia de novo, enchia mais, sacudia de novo. Quando sacudir não resolvia mais, nós pegava um pau e ficava colocando e calcando. Sacudida, recalcada. Ficava recalcando para caber mais e colocava até transbordar. É isso que Deus vai fazer na tua vida. Se tu
tiver Ele como primazia e Senhor das tuas finanças e da tua vida por completo. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Porque Ele cuida ou não cuida. Irmão, esse Deus é tremendo. Glória a Deus. Lebraçou, quer pra cá, lá pra cá. Eu estou sentindo a presença dele aqui. Tu me dá e serga na biacá. Ele está aqui, o grande está aqui. Aleluia. O Todo-Poderoso está aqui, o El Shaddai, o Supremo. O Deus de Ageu, capítulo 2, versículo 8, está aqui. Meu é o ouro, minha é a prata, diz o Senhor dos exércitos. Do Senhor é a terra, sua plenitude, o mundo e todos os que nela habitam. Ele é o dono de tudo. Glória a Jesus. Aleluia. Então nós vamos arrancar do nosso coração toda a avareza. E se Deus nos mandar abençoar alguém, nós vamos abençoar. Glória a Deus. Se Deus nos mandar abençoar a vida de alguém, nós vamos abençoar. Porque Ele é bom. Diga, Ele é bom. Ele é bom demais. Deus é bom, irmãos. Glória a Deus. Deus é bom. Quando nós honramos a Ele, servimos a Ele de coração, com interesse, Ele cuida de nós nos mínimos detalhes. Ele cuida de nós nos mínimos detalhes. E eu vou encerrar agora a mensagem falando aquela passagem bíblica enigmática. E quando você para pensar, você, puxa vida, tanta viúva rica em Sarepta, e o Senhor manda Elias ir para a casa de uma mulher que não tinha nem o que comer. Irmãos, as coisas de Deus, o homem material não entende não, ele fica perturbado da cabeça, não consegue entender. Porque se o profeta não tivesse espiritualidade, ele ia questionar Deus. A fome toma conta da terra. O povo está morrendo com fome. E o Senhor me manda para a casa de uma mulher que não tem nem o que comer. É que essa mulher vai me sustentar. Meu Deus, aleluia, Jesus. Porque o texto diz que quando Deus manda Elias e a Sarepta à casa de uma viúva, o texto diz que era a viúva que ia sustentar a Elias. Glória a Deus. E quando ele chega na casa da mulher, a mulher tinha nem o que comer. Nem o que comer. Glória a Jesus. Aleluia, Deus. Mas aquela mulher, ela provou que ela tinha Deus como primazia na mente e no coração dela. Aleluia, Jesus. Porque se ela fosse uma avarenta, ela tinha chegado para Elias e disse: seu profeta 171. Você não tem vergonha na cara não? Uma viúva desamparada, morrendo de fome. Vou fazer só um bolinhozinho aqui para me comer mais o meu filho. Depois vamos morrer. Tu ainda quer tomar o que eu tenho, rapaz? Tinha dado umas cavadas de vassourinha a Elias. Né, irmão? Mas não. Glória A mulher era crente. Era crente. Não era avarenta não. Deus. Era não. Ela tinha Jeová como Deus da vida dela. Glória a Deus. E ela perturbada. A mulher era louca. Porque tem que ser crente louco mesmo, perturbado. Porque a mulher não tinha nem o que comer. A fome tinha tomado conta da terra. Ela só tinha um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite. Ia fazer um bolinho, comer mais o filho dela, depois morrer. E o que o profeta diz? Vai lá e faz para mim. Olha. Vai lá e faz primeiro para mim. Glória a Jesus. Faz primeiro para mim. E ela creu, e ela obedeceu a Glória voz a do Deus. profeta. Aleluia, Jesus. Depois que ela creu, depois que ela obedeceu, aí veio a profecia da prosperidade. Glória a Deus. O que me intriga, irmão, que as pessoas querem receber a profecia da prosperidade antes de obedecer. Já percebeu isso? Elas querem receber a profecia da prosperidade, mas não obedecem o que Deus manda. Não consigo entender. Ela obedece. O Senhor delibera a palavra sobre a vida dela através da boca de Elias. E até o dia, irmão, que a chuva veio, a farinha não acabou e o azeite não parou. Comeu ela, o filho dela e o profeta. Glória a
E eu tenho certeza mais do que absoluta que a vida daquela mulher, daquele dia em diante, nunca mais foi a mesma. Nunca mais foi a mesma. Então faça isso, e o Deus da prosperidade te abençoará ricamente e poderosamente em nome de Jesus Cristo. Quem crê assim, diga amém. Deus abençoe os nossos irmãos da nossa página no Facebook, Jesus Ponto de Vida, e dos nossos irmãos do nosso canal Palavras de Vida. Céus abertos sobre a vossa vida. Deus abençoe.